Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na tarde quentíssima desta sexta-feira, para a gente falar sobre o jogo do final de semana do Santos contra o Mirassol, no interior de São Paulo, que é uma região muito quente, é perto de Rio Preto. Aliás, o Santos está concentrado em Rio Preto, já pegou o avião, foi até lá nessa sexta-feira, vai treinar ainda no sábado para definir o time. O Santos tem problemas, a gente sabe disso. Duas são as grandes ausências do Santos. O Joaquim na zaga, suspenso, e o Juliano, que até agora não se recuperou de uma lesão na panturrilha. Vamos falar sobre isso e também sobre possibilidades e outras ausências, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam, deem um like, ativem o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. E não se esqueçam jamais, essas 3 etapas são muito importantes para eu fazer esse canal crescer e eu conto com a colaboração de vocês. Então, pessoal, o Joaquim e o Juliano, como eu falei para vocês, são as duas grandes ausências. Vai ser jogador de fora também. O Furk, está lesionado, dores musculares. O Felipe Jonathan, problema no tornozelo. Kevson, lesão gravíssima no joelho, não joga mais essa temporada. Além deles, o Casares, ele é dúvida, viajou para Rio Preto, mas é dúvida por conta também de uma lesão no tornozelo, que o tirou inclusive do jogo contra o Guarani, contra o Corinthians, quarta-feira passada na Vila Belmiro, jogo esse que o Santos venceu por 1-0 e que está mais líder do que nunca do Campeonato Paulista, entendeu? Pro lugar do Joaquim, vai jogar o Messias, não tem jeito, vai jogar o Messias. O Santos não tem ninguém mais, nenhum, o Furk não, o Basso foi para Portugal, tá? As opções outras são o Diego Costa, que é um menino da base, que sem experiência nenhuma, não seria relacionado jamais, né? Tem o Jair e o Zabala, que também estão em processo de recondicionamento. O Alex também está fora, se recuperando, voltando aos poucos. Então não tem alternativa. É essa mesmo, a não ser que ele resolva improvisar um rincão de zagueiro. Eu não acredito. Seria desprestigiar demais o Messias. Então, o Messias, para mim, está garantido nesse jogo, faça chuva ou faça sol. Gil e Messias vai ser a dupla de zaga. O problema todo está no lugar do Juliano. Porque a alternativa é o Casares. Está machucado. Viajou, volto a dizer, mas é dúvida. Se não puder jogar, quem vai jogar? O Carille, depois do jogo contra o Corinthians, na entrevista coletiva, falou com todas as letras: vou tentar improvisar o Nonato na posição. Eu não faria isso. Eu colocaria o Otero nessa vaga. E abriria o Pedrinho na direita, ou o Marcelinho, entendeu? Eu faria isso. E deixaria o Otero com liberdade de movimentação, até porque ele joga aberto, mas ele é um jogador com características totais de jogador de meio. Ele joga muito pelo meio, tanto é que quando ele tem a bola no lado direito, ele nunca vai pro fundo. Ele pega a bola e vai pro meio, que é ali que ele gosta de jogar, ali que ele se sente seguro, ali que ele tem campo para se movimentar. Então, se fosse o Carille, faria essa alteração. Simples. Não joga o Juliano, nem o Casares, entra o Otero. Pedrinho do lado direito. Então, o meu time para esse jogo contra o Mirassol, no domingo, 6 horas da tarde, seria o seguinte: João Paulo, Aderlan, Gil, Messias e o Rainer. Gratíssima surpresa. Esse meio campo que é maravilhoso com esses dois jogadores, hein? João Schmidt e Pituca, mais o Otero. E na frente, Pedrinho, eu colocaria o Morelos ao invés do Bigode. Pedrinho, ou então abriria o Bigode, mas eu não acho que ele vai fazer isso, porque você tem que marcar a beirada. O Bigode não tem mais idade para isso, o negócio seria jogar lá no meio mesmo, entendeu? Mas eu colocaria Pedrinho, Morelos e Guilherme. Esse seria o meu time, entendeu? Senhor Mani, mas o jogo seguinte é contra o São Paulo. O Carille também já deixou claro isso. O Santos tem uma viagem até Rio Preto. Eu não tenho informações se o Santos viajou com o avião fretado. Se for fretado, o Santos volta no domingo mesmo. Se não for fretado, o Santos vai ir Mirassol até Rio Preto, dorme em Rio Preto e pega o avião segunda-feira pela manhã. Aí chega em São Paulo, tem que pegar um ônibus até Santos. Chega à tarde em Santos. Aí teria apenas a terça-feira para treinar e a segunda para descansar. E o treino de terça-feira não vai ser aquele treino, vai ser mais um regenerativo, vamos ver como é que tá, me engana que eu gosto, pro jogo de quarta-feira. Vale a pena você
expor esses jogadores para essa partida contra o São Paulo, aí você tem duas alternativas. Ou você vai com o time mesclado, misto ou reserva para enfrentar o Mirassol, para preservar os titulares para o clássico contra o São Paulo, ou você vai com esse time que eu escalei agora há pouco e contra o São Paulo você vai com o time misturado. Você tem essas duas possibilidades. Entendeu? O João Paulo no gol, não tem problema nenhum. Mas acho que o Santos ainda tem que resolver logo esse problema do transfer ban. Porque se o João Paulo se machucar, o Santos não tem goleiro. Não tem. Não tem. Não tem goleiro. Diógenes não dá. Não dá. Então tem que resolver o mais rápido possível essa questão do transfer ban. Ou seja, quitando a dívida que ele tem com o Fabian Bustos. 4 milhões de reais. Ah, mas o Fabian Bustos não quer parcelar. Eu também não parcelaria. Você parcelaria? Dinheiro seu, você parcelaria para algum time de futebol? Eu não parcelaria. Parcelaria só pro Flamengo. E pro Palmeiras. Para os demais, para nenhum. Eles não pagam. Eles não pagam. Tanto é que os transfer bans aparecem porque os times não pagam. Porque se eles pagassem, não teria transfer ban. Não teriam. Eu, se fosse humano, também não parcelaria nem um centavo com o Corinthians. Não paga? Olha a fama do Corinthians na praça. Mal pagador. Os argentinos não podem nem imaginar fazer negócio com o Corinthians. Se fizer, quer dinheiro, cash, na mão. Então, quando você não adianta você reclamar do Fabian Bustos. Não adianta você reclamar dele. O Santos tem fama de mal pagador. Não é o primeiro transfer ban que ele sofre. Então o cara vai receber um dinheiro, se ele fizer um acordo com o Santos, sabe o que vai acontecer? O Santos honra a primeira parcela e as demais não vai pagar. Então não dá para reclamar do Fabian Bustos. Não reclame, porque eu tenho certeza que você, santista, no lugar dele faria a mesma coisa. Mas o Santos tem que cair esse transfer ban, tem que fazer cair, para poder contratar um goleiro. Mas um time alternativo seria João Paulo, o Rainer, você poderia ir com Messias, mais o Diego Costa na zaga, e na lateral esquerda coloca o Souza. Paga o time reserva. No meio campo você põe o Rincon, Nonato, e pode colocar o Otero. Pedrinho, Bigode e Guilherme. Você daria um descanso para o Gil, daria um descanso para o Aderlan, que são jogadores já veteranos. Entendeu? Você daria um descanso para essa dupla magnífica de volantes que o Santos tem. Ou todo-campista, se você preferir. João Schmidt e o Pituca. Aliás, vocês viram o que o Neymar falou, né? Do João Schmidt no jogo contra o Corinthians. Ele chegou pro amigo e perguntou, quem que é esse número 5? Aí o cara falou, João Schmidt. Caralho! Meu, ele joga muito. E joga mesmo. É disparado o melhor volante desse Campeonato Paulista. E tem tudo para ser um dos destaques do futebol brasileiro nessa temporada, mesmo o Santos jogando na Série B. Então, você poderia perfeitamente dar um descanso para esses dois jogadores e colocá-lo contra o São Paulo. O que você prefere? Entrar o time principal contra o Mirassol ou contra o São Paulo? Não adianta, não dá para jogar os dois jogos com o time principal, não dá. O Carille mesmo já disse isso. Eu, sinceramente, eu iria com um time alternativo para Mirassol. Mas não adianta, já foi todo mundo. Mas tudo bem, foi, mas não joga. Pegou um avião, não custa nada pegar um avião, ia até Rio Preto, dormiu lá, é rapidinho, 45 minutos você tá lá. Pega um ônibus, vai até Mirassol, não tem problema. Esses caras ficariam no banco e eu colocaria os reservas em campo. E pouparia para o jogo contra o São Paulo, que é muito importante. É jogo para reforçar o anímico. O Santos já ganhou do Corinthians. Perdeu do Palmeiras só de 2-1 num gramado péssimo, que ele poderia inclusive ter empatado o jogo. Ele não pode entrar com um time alternativo contra o São Paulo, correndo o risco de tomar uma goleada. Pode ganhar? Pode. Pode tomar uma goleada? Também pode. É um risco? Existe. Eu faria isso. Entraria com um time alternativo contra o Mirassol e pouparia Aderlan, Gil, João Schmidt e Pituca para o jogo contra o São Paulo. Eu farei isso. Ah, já não tem o Joaquim. Não tem problema. João Paulo, Rainer, Messias, Diego Costa e Souza. Rincon, Nonato e Otero. Pedrinho, Morelos, você pode colocar Morelos também. Morelos ou o Bigode. E na esquerda você coloca o Guilherme. Entendeu? Eu faria isso, mas de olhos fechados. De olhos fechados. O jogo importante do Santos, muito mais contra o Mirassol, para mim, é o São Paulo. É o São Paulo. Até porque o São Paulo está brigando com o Santos pela liderança geral do campeonato. E isso pode dar vantagem
numa possível final, por exemplo. Santos e São Paulo, se ele acabar na frente de São Paulo, ele faz o segundo jogo na Vila Belmiro. Santos e Palmeiras, se ele acabar na frente, ele faz o segundo jogo na Vila Belmiro. Então o Santos tem hoje a melhor campanha no geral, mas ele tem um jogo a mais que Palmeiras e São Paulo. São Paulo tem um jogo dele atrasado contra a Inter de Limeira, tendência de vitória, e o Palmeiras tem um jogo atrasado contra a Portuguesa, tendência de vitória também. Então como é que você recupera essa diferença dentro de São Paulo? Confronto direto, o Palmeiras não tem mais. Então eu pensaria muito nisso. Mas enfim, é o que eu penso. E vocês, pensam o quê? Troquem ideias aí nos comentários, eu sempre leio, procuro não responder, porque se eu tiver que responder um, tenho que responder todos. Então eu não quero privilegiar A, B ou C, mas eu sempre estou atento aos seus comentários, de todos vocês, tá bom? A gente volta a se falar se tiver algo importante. Até!